Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus mais uma vez de podermos estar iniciando uma reunião em nome de Jesus. E aqui estamos, 2, 3, 4, no máximo umas 6 ou 7 pessoas. Mas Jesus disse, onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, eu estarei ali. Assim como Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. Se você é uma família, se vocês são uma família de 2, 3, 4, 12, quantos forem, Ele vai estar aí recebendo a tua adoração. Pastor, mas sou somente um aqui. Ele está dentro de você. Você é templo do Espírito de Deus. Então, Ele não nos deixa só. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui orar com você. Quero agradecer a Deus, mesmo num tempo difícil, mesmo num tempo longe das pessoas. Deus não se faz longe de nós, pelo contrário, está pertinho de nós. Se você puder, curve a sua cabeça, feche seus olhos, agradeça. Querido Pai, nós queremos lhe agradecer, nós queremos lhe bendizer por estarmos mais uma vez na Tua presença, em canções, em louvores a Ti. Tua palavra diz, devemos entrar por Tuas portas com ações de graças e louvores, Pai. Agradecemos a Ti pelo dia. Agradecemos por uma coisa, ó Deus amado, trivial para nós, vital para nós, que muitas vezes nós nos esquecemos de Te agradecer, que é o ar que nós respiramos, ó Deus. Se o Senhor quiser, num momento para o outro, nos fazer parar de respirar, a Ti foi dado todo o poder dos céus e na terra. Tu tens esse poder, Pai. Nós não conhecemos o próximo minuto, nós não conhecemos as próximas horas, nós nos programamos, nós cremos em Ti que o Senhor vai levar-nos a viver coisas novas, sim, Pai. Ó Deus, mas tudo nós submetemos ao Senhor. Se não estivermos, ó Senhor, na total dependência do Senhor, nós pereceremos, ó Deus, porque de uma hora para outra o Senhor pode nos chamar à eternidade. Por isso nós queremos Te agradecer, porque quando recebemos a Tua palavra, Senhor Deus, o Teu Espírito trabalha em nós e nos faz reconhecer quão fracos somos sem Ti, Deus, quão necessitados somos do Senhor, Deus. Por isso, nesta terça-feira, ó Deus amado, o Senhor, Pai, nos permite adentrar em Tua presença para sermos ministrados, ó Senhor. É a celebração da palavra do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nesta noite, Senhor, encontre corações abertos de maneira total, Senhor Deus, para que entre a Tua palavra, ó Deus amado, em nossos ouvidos e ela desça ao nosso coração. E as nossas atitudes sejam, Senhor Deus, pautadas na Tua palavra. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não, Senhor, porque a Tua palavra diz: o que passa disso é procedência maligna. E nós não queremos, ó Deus amado, dar lugar ao diabo, porque o Senhor nos diz, o Senhor Deus, resistir ao diabo. Ó Deus, nos sujeitando à Tua palavra, haverá uma resistência a Satanás. Por isso, nesta noite eu Te peço que a Tua palavra entre nos lares, entre, Senhor, nos ouvidos dessas pessoas e desça ao coração. E assim, Senhor Deus, possamos brilhar como astros no mundo, Senhor, no meio de uma geração corrompida. E assim o Teu nome, somente o Teu nome seja exaltado, seja glorificado. Ofertamos a nossa vida ao Senhor para que o Seu nome seja exaltado em nós e através de nós. Esta é a nossa oração, fazemos aí em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém, Jesus. Quero convidar você a ler alguns versos do profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Você pega a sua Bíblia aí em casa, onde você estiver, vamos acompanhar a leitura. Eu já te aviso que algumas coisas que já estão acontecendo há um bom tempo aqui na casa do Senhor, você é convidado a transmitir a outros. Hoje eu falei com um irmão que ele não sabia que estava existindo lives aqui na igreja. E ele disse: poxa, pastor, estou engolindo mosca. Mas é assim, às vezes as pessoas não sabem. Ele não tem Facebook, ele não estava sabendo, mas ele falou, tomou conhecimento e já vai, creio que hoje ele já estará acompanhando essa live.
E assim eu peço a você, divulgue. Nossas lives aqui é terças, quintas, e domingo à noite, culto, né? Nós transmitimos o culto ao Senhor aqui. Nosso pastor tem sido um instrumento na mão de Deus para trazer a palavra que a igreja local necessita. Você não pode ficar fora disso. Às terças e quintas-feiras, às 20 horas. Às quartas e sextas, nós temos oração aqui com alguns irmãos e é transmitida a partir das 21 horas. E no domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical às 10 horas da manhã. E às 19 horas de domingo, a nossa live no culto de domingo à noite. Amém? Você pode estar ligado, tem outras atividades, outras lives vão acontecer. E você possa estar ligadinho aí, transmitindo e compartilhando com outros. Divulgando o que Deus tem feito na ADJ e através da ADJ. Jeremias, capítulo de número 1, no versículo de número 4, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Somente até o verso 10. Viu como é que tem muita coisa para Deus fazer em nós e através de nós? Ele falou essas palavras a Jeremias, mas tantos quantos ele escolheu, diz o Evangelho de João: olha, eu vos escolhi para que dê muitos frutos e os vossos frutos permaneçam. Então Deus tem muito a fazer. Eu queria louvar o nome do Senhor com essa canção: minha vida entrego a ti, Senhor Deus, como sacrifício vivo no teu altar. Ele espera isso de nós, para que coisas grandes sejam realizadas na terra através da minha vida e da tua vida. Cante ao Senhor: minha vida entrego a ti, como sacrifício vivo em teu altar. Quero te adorar, e tudo que tenho eu te dou, meu amado e Rei, te dou todo o meu amor. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida, prostrado aos teus pés, quero ser para ti tudo que queres de mim, como oferta de amor.
prostrado aos seus pés, quero ser para ti tudo que queres de mim, como oferta de amor, te dou meu coração. Como oferta de amor, te dou meu coração, pois não existe melhor lugar do que diante do teu altar. Recebe, Jesus, o nosso louvor, recebe o meu louvor. Isso, entregue a Ele. Recebe a minha vida, prostrado aos seus pés, quero ser para ti tudo que queres de mim, oferta de amor, te dou meu coração, pois não existe melhor lugar do que diante do teu altar. Não existe melhor lugar, pois não existe melhor lugar do que diante do teu altar. Bendito seja o teu nome, Jesus. Jeremias ainda tentou fugir, querido. Às vezes nós tentamos fugir, mas quando Deus diz para nós: vai, faz a minha obra, você pode dizer não para muitas pessoas, mas para Deus a resposta sempre tem que ser sim, eis-me aqui. Receba a palavra do Senhor agora na pessoa do nosso pastor Isaías Gomes de Oliveira. Teste. Paz em Cristo a todo o povo de Deus em volta aqui de Duque de Caxias, em volta do Rio de Janeiro, em volta do Brasil e até você, meu amigo, que está nos Estados Unidos, meu amigo Nilceu Buarque. Conheci você tão jovem, Nilceu. E você continua jovem, que bom. Juiz aposentado, morando nos Estados Unidos, claro. E depois eu vou dar o endereço de internet do Nilceu para que todo mundo participe. Ele é compositor dos bons. Os melhores hinos do J Neto foram composição do Nilceu Buarque.
Eu conheci ele bem jovem lá em Itaucara. E hoje, assistindo a sua live, eu fiquei muito emocionado. Muito emocionado. Lembrei da irmã Diva, a mamãe dele, de um irmão que era trompetista. O pai dele era pastor lá em Itaucara. Eu não cheguei a conhecer. Quando eu conheci a família, o pai já tinha partido para a glória. Pois bem, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. E vamos ler a partir do verso 1, alguns versos para dar pretexto para a pregação. Diz assim o capítulo 5 de Romanos, verso 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que pode, hein? Ter glória nas tribulações. Essa é a palavra de Paulo. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu creio que perguntar quantos necessitam de oração é a mesma coisa que perguntar se formiga quer doce, quer açúcar. Todos nós, principalmente euzinho aqui, necessito muito das vossas orações. E a Bíblia diz que nós somos rodeados de fraqueza e fomos levantados em favor dos fracos. É paradoxo de ouro na Bíblia Sagrada. Pai eterno, sem a tua ajuda não somos absolutamente nada. Fale aos nossos corações uma vez mais nesta noite. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de louvar a Ti ainda há pouquinho, Senhor. Louvamos aqui com o Ministério Louvor, na pessoa aqui do pastor Davi, nosso primeiro vice. Muito obrigado por nos dar obreiros, Senhor, tão valorosos. Muito obrigado pelos demais obreiros que são igualmente valorosos. Receba, Senhor, a nossa oração e a nossa gratidão. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós gostamos nestes dias, e até sempre foi assim no meu ministério, eu sempre procurei ter uma forma mais pedagógica, mais didática, não só aquilo que grita muito, e nem que falo rápido demais, mas eu apelo sempre para o raciocínio, apelo sempre para aquilo que a Bíblia quer nos falar. E o tema a gente extrai do texto, e o tema que eu quero compartilhar não é textual, é o tema. Se você dá um versículo, não é um tema, é apenas o versículo. Você pode tirar o tema do versículo, mas versículo é uma coisa, tema é outra. Então o tema desta noite é a pandemia. Sim, é um lugar no deserto onde Deus educa os seus servos. Vou repetir para ficar bem firmado na nossa mente. A pandemia é um lugar no deserto onde Deus educa os seus servos. Queridos, quando nós conhecemos pessoas que tiveram enfermidade, foram curados, ele tem sempre uma história para nos falar de como foi. E também o grande inverno que ele passou, a grande depressão que ele passou, pessoas que foram libertas da morte, tem sempre muitas histórias para contar. E na enfermidade, as nossas imposturas, elas caem por terra. O texto de Paulo, no capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 3, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabe quem é que pode se gloriar na desgraça?
que tribulação é uma desgraça. Sabendo que a tribulação produz a paciência, então ela começa a produzir alguma coisa boa. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Eu conheci um homem muito educado. E eu não vou nem citar o nome dele, apesar de que eu estou distante dele já há muitos anos. Ele foi morar lá para o sul de Minas, não sei se norte ou sul de Minas, onde ele foi morar. E ele casou-se com uma pessoa que se tornou também muito minha amiga. Era um homem muito educado, finíssimo. Sabe o que é um homem fino, educado? Falava muito bem, tinha uma expressão muito boa. Mas um dia ele foi atacado de crise renal. Irmãos, quando eu soube o que aconteceu, eu disse, não é ele. Quem faz um negócio desse não pode ser ele, ele é muito educado. Mas imagine que o médico não conversa com o paciente renal, ele aplica logo uma injeção nele de imediato, porque a dor é muito... Olha, comparado, assim, pelas pessoas que tiveram, com a dor do parto. O parto sempre foi muito dolorido e ainda mais justificado pelo pecado. Deus colocou na mulher como juízo, ela sofrer mais ainda na dor de parto. E o paciente, quando está em crise renal, se o médico começar a conversar muito com ele, ele agride o médico. A enfermidade traz tantas dores que ele não tem paciência, perde a educação, perde as estribeiras. E eu fiquei imaginando aquele homem que era meu amigo, não sei se está vivo ainda, porque ele era mais velho que eu, e hoje o tempo passou, tem muitos anos que eu não o vejo. Ele jamais mostraria parte do seu corpo em público. Mas eu soube que na maca ele estava com aquela roupa que se coloca lá de atendimento depois da injeção, que é só aquela roupa, só não tem mais nada embaixo. E ele estava assim na maca, todo de perna aberta, assim aberto, com as suas vergonhas à mostra. E quando eu soube isso, eu disse, não é ele. Não é ele. Mas era exatamente ele. Porque na hora da dor, na hora da enfermidade, o homem perde completamente o equilíbrio. Queridos, deserto é uma escola. A escola onde Deus nos ensina. E nós estamos exatamente agora nesta escola do deserto, a escola de Deus, onde Deus trabalha o nosso caráter. Lugar onde Deus nos aperfeiçoa. Lugar onde Deus nos posiciona. Sabe, a posição que Deus nos coloca. Deus posicionou Adão em um lugar que ele tinha preparado, era o jardim do Éden. Adão, ele tinha tudo na mão, ele não tinha cárie dentária, não tinha possibilidade de ficar sequer gripado. Ele não tinha com quem ele pegar essa pandemia, porque não havia, só tinha ele foi o primeiro homem. Tudo era muito limpo, ele não precisava pegar, por exemplo, um fruto da árvore e ter que lavar. Ele não precisava fazer isso, porque não tinha pragas, não tinha nada. E Deus posicionou ele ali. Agora veja só, quando Deus nos posiciona, Deus vai verificar se nós continuamos na posição que Ele nos colocou. É muito triste quando Deus posiciona alguém em algum lugar e essa pessoa cria asas e Deus não encontra mais ali onde Ele colocou. E a Bíblia diz que pela viração do dia, Deus visitava o jardim. Estava lá Adão. Eis-me aqui, Senhor, que coisa bonita, que coisa maravilhosa.
quando eu posso dizer, eis-me aqui, Senhor, todas as vezes que Deus me visitar com um propósito, porque Deus, Ele é imanente, Ele está em todos os lugares. Mas quando Ele visita com um propósito, quando Ele te busca com um propósito, Ele quer te achar no lugar onde Ele já te posicionou. Adão, 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 e Deus procura Adão e já Adão não responde. Ele se escondeu, como se alguém pode se esconder de Deus. Impossível se esconder de Deus. Mas Adão, ele pensa poder se esconder de Deus. Foi triste quando Deus colocou Adão numa posição, quando veio já não estava mais naquela posição. Então eu quero dizer, irmãos, que o lugar onde Deus nos posiciona é o lugar onde adquirimos experiências com Deus, porque Ele nos posicionou ali, vamos ter experiência com Ele. E deserto é um lugar de reflexão. Irmãos, eu sei que todo mundo sabe o que é um estetoscópio, que normalmente os médicos mais jovens gostam de usar ele no pescoço, assim, eu sou médico. Os médicos mais experientes, os médicos mais antigos, ele não usa no pescoço, porque não é para isso, não é adorno. Então o médico mais experiente usa o estetoscópio em cima da mesa onde ele vai trabalhar, e ele vai na hora auscultar a pessoa. Mas imagino que o lugar precisa estar em silêncio para que o médico, mesmo com aquele aparelho, possa escutar as batidas, a respiração, o pulmão inflar. Então eu fico imaginando que eu já tive em lugar tão silencioso. Vocês sabem que o silêncio absoluto não existe. A partir da vida, o silêncio absoluto passa a não existir. Porque tem a nossa respiração que é barulhenta. Olha, quando está ventando e você está fazendo uma gravação externa e o microfone não tiver uma defesa, o vento começa a soprar. É barulho, porque tem vida, porque tem movimento, tem a natureza. Mas se estivermos no deserto, em silêncio absoluto, é capaz de você escutar tuc, 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 a batida do coração. Então é momento de reflexão, porque no momento que nós estamos em silêncio, é o momento mais propício para fazermos uma reflexão. E essa reflexão, onde Deus escuta, ou nós escutamos a Deus, porque Deus vai sempre nos escutar, mas o difícil é nós escutarmos a Deus. No deserto o homem se revela, se confia em Deus ou não. E nesse momento de pandemia, nós estamos verificando que a confiança em Deus tem diminuído a cada dia. As pessoas não confiam completamente, desconfiam ou confiam desconfiando. Então, deserto é um lugar onde Deus testa a nossa resignação. Eu falei no domingo aqui sobre quando a mulher de Jó falou: amaldiçoe esse teu Deus e morra. Naquele momento, Jó mostrando resignação, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Olha, a despeito de toda a tribulação que ele estava passando. Então, deserto, ele nos traz desafios. E quando nós não temos desafios pelos quais lutar, nós perdemos um pouco, irmãos, o ânimo da vida, perdemos um pouco o nosso alvo, os nossos propósitos. Nós precisamos ser pessoas desafiadas, e uma coisa que Deus quer é nos desafiar, para não ficarmos acomodados. Crente acomodado, mesmo nessa pandemia, você não pode ficar acomodado. Tem que tirar o seu período de oração, fazer o teu culto doméstico, se você tem filhos pequenos, para que eles possam ser criados na orientação da palavra de Deus. Ler um texto para edificar a sua própria vida, tirar o seu momento de oração. Não ficar acomodado, para não ficarmos mole. Quando nos entregamos à pandemia, você fica amolecido,
você perde o ânimo, fica sem esperança. Para não ficarmos frouxos, a pior coisa que tem é um homem frouxo. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Para não ficarmos enfraquecidos, Deus nos permite isto. Abraão, mesmo sendo um homem de fé, mostrou-se fraco e covarde. E eu quero colocar a palavra covarde com relação a Abraão entre aspas. Ele manda embora uma mulher que gerou um filho no seu ventre, o filho dele, Ismael. Eu não quero ser machista, de jeito nenhum. Mas foi a própria Sara, queridos, a própria Sara, que orientou o seu esposo Abraão a deitar-se com uma das suas servas, que era uma egípcia chamada Sara. Porque ela era estéril e ela queria gerar um filho e fazer com que a Agar fosse barriga de aluguel, mas sem pagar nada, entendeu? Barriga de aluguel. E naquele tempo havia o concubinato, mas nesse caso não foi concubinato. Foi um pedido da própria esposa: vá lá, deita com ela, engravida esta mulher, eu quero ter um filho do ventre dela. E nasceu um lindo menino que gerou a nação ismaelita, a nação árabe, formada por Ismael, país do petróleo, país riquíssimo. Hoje, eu creio que pode ser a segunda maior religião do planeta Terra. A primeira é o catolicismo, e depois vem o islamismo. E o cristianismo está em terceiro lugar, infelizmente. E ele deita-se com aquela mulher. Eu não sei, eu não posso fazer julgamento até por um patriarca tão tremendo como Abraão. Ele tinha toda a prerrogativa de dizer não a Sara. Não vou fazer isso não. Não, Senhor, ou confiamos em Deus, não confiamos. Mas ele achou bom. E ele gerou um filho no ventre de Agar, a egípcia. E de repente, quando Sara olha para Abraão, com a criança no colo, todo feliz com a criança no colo, ela começa a despertar um espírito de ciúme, um espírito doentio, um espírito maléfico. E ela começa a azucrinar Abraão para mandar Sara embora. Só que uma civilização depois do local onde ele estava, tinha que atravessar por Berseba, um deserto terrível, tenebroso, na época, inóspito, para uma mulher com uma criança pequena. Irmãos, eu vejo isso, uma covardia, porque Abraão era um homem de Deus, mas era homem. E eu falo sempre aqui que a peça pior que tem no carro é aquela que fica entre o volante e o banco. O problema está sempre com o homem. E Abraão não era obrigado a tomar aquela atitude de mandar a mulher embora. E Agar e Ismael, irmãos, estão agora no mato sem cachorro, numa situação difícil. Em Gênesis capítulo 21, 14, 15, diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Andando errante, sabe o que é isso? Andando sem ter uma direção, andando sem ter um norte, a pior coisa, que covardia. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Sabe para quê? Para não ouvir o gemido de morte de Ismael. Eu creio que Abraão, sendo um homem tão experiente, e eu quero que vocês me perdoem, não estou lançando aqui nenhuma coisa que não seja bíblica, eu estou falando à luz da Bíblia.
se nós conjecturarmos, Abraão não sabia o caminho que ela tinha que caminhar? Como era difícil para uma mulher sozinha, creio que jovem ainda. Talvez isso tenha atraído um pouco Abraão para atender o pedido muito esquisito da sua esposa. Já pensou, Davi? Uma mulher diz assim: marido, deita com a fulana ali para você gerar um filho para mim. Mas eu vejo aqui que Abraão tinha a prerrogativa do macho. Quero repetir, não sou machista, mas naquela época, e a Bíblia sempre demonstrou muita autoridade do macho em relação à fêmea, sempre, sempre, sempre. E até hoje tem pastores que não aceitam pastoras exatamente por causa dessa situação. Agora Agar consome toda a água do odre e o pão, porque a água e pão, devido às quantidades pequenas, não vai durar tanto tempo. E ela começa a passar sede e fome, mas como mãe, ela não suporta ver que o filho vai morrer diante dos seus olhos, e ela vai e coloca a criança debaixo de uma árvore e sai em uma distância, segundo alguns teólogos, e a própria Bíblia diz, um tiro de flecha. Até onde a flecha pode chegar, ela caminha e se assenta na borda de um poço que tinha água para dessedentar a ela e o seu filho. Mas quando a pessoa está vivendo no pavor, no medo, e não tem esperança, e a Bíblia diz que a paciência produz a esperança, ela não teve paciência de ficar com o menino e fazer uma coisa mais, vamos dizer assim, que o crente precisa aprender a fazer, que é orar. Aprender a orar sempre. Se você tiver com muito dinheiro, você é um alvo perigoso da bandidagem. Então precisamos orar. E se você tiver sem dinheiro, precisa orar, porque não tem como comprar os alimentos. Não consta na Bíblia que aquela mulher orou, mas consta que ela chorou. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Chorar diante do homem não traz muita coisa, mas chorar diante de Deus é a melhor coisa do mundo. Quando nós choramos diante de Deus, choramos em oração. Eu quero até dizer uma coisa: a oração regada com lágrimas é a oração mais poderosa que tem. Quando você consegue chorar orando, a oração que Deus responde muito rápido. E aquela mulher, ela está ali, não fala com Deus. Ela só apenas chora. E de repente aparece ali um ser celestial. E fala: mulher, eis a água. Deus ouviu o gemido do menino. Sabe, irmãos, qual a experiência que Ismael tinha com Deus? Nenhuma. Mas apenas o gemido tocou o coração de Deus. Na hora das tribulações, o gemido toca o coração de Deus. E Deus ouviu. E tem gente que apenas chora. Chorar sim é bom, mas chorar na presença de Deus. Chore, meu irmão. Esse é o momento de chorar, porque nós estamos no deserto chamado pandemia. E Deus quer nos ensinar lições maravilhosas. E o aperfeiçoamento na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual. Eu tive um propósito de não me alongar, para que a gente possa entrar no ar no horário correto. Aliás, é muito ruim a gente prometer e não cumprir, e isso perde visualizações, porque a pessoa fica 10 minutos, 20 minutos tentando escutar, tentando ver, verificar. Mas hoje acho que a gente vai conseguir chegar lá, que eu cortei aqui no meio. A gente começa a pregar, fica emocionado e o tempo vai. Então o ideal é ter esse controle.
Nós vamos orar. Antes, porém, quero dizer que na quarta-feira nós vamos ter oração aqui. É de um projeto do Eliquiar, né? Os adolescentes. E olha, não perca, porque Deus tem abençoado. Na quinta-feira o pastor Davi está aqui como boca de Deus. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Não percam. Amém? E depois na sexta-feira, quem é que está? Na sexta-feira? Com relação à família. Vai ter um grupo aqui falando sobre a família e orando a Deus. Quantos necessitam de oração? Nós vamos ainda orar. Pai eterno, Rei dos reis, Rei da glória. Senhor, H não teve uma esperança tão grande. E quando nós não temos esperança, a gente não vê nem o túnel, muito menos a luz no fundo do túnel. E por isso ela não orou. Mas Deus ouviu o gemido do menino Ismael. E o Senhor a socorreu. O Senhor tirou daquele deserto tenebroso. Tira-nos desse deserto de pandemia. Pai querido, fortalece a nossa fé, acrescenta, Deus. Eu sei que é ruim pedir fé, porque quem pede fé é aquela pessoa que está distante de Deus, não agrada a Deus. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós te pedimos, acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos, para a glória do teu nome. Oramos agradecidos em um nome precioso, em nome de Jesus. Amém.